palavra de hoje continua na história de Jacó. Terceira quinta-feira que a gente tem falado sobre essa história de Jacó, essa história tão bonita que foi a história de Jacó. E no primeiro programa a gente falou sobre o direito da bênção da primogenitura, onde Jacó engana seu irmão Esaú com um prato de lentilha. Ele compra a primogenitura do irmão, engana seu pai, ele foge da sua casa, ele tem um sonho, e nesse sonho ele tem um voto com Deus. No segundo programa nós falamos sobre a chegada de Jacó à casa de Labão, onde conhece Raquel, e nessa passagem se encontra a história de 7 anos em que Jacó trabalha por Raquel, e na hora de receber ela como sua esposa, seu pai Labão dá Lia. E nós comentamos sobre isso e a importância da descendência da vida de Jacó, de Lia, de Raquel. E hoje no episódio 3, no terceiro programa sobre Jacó, nós vamos falar sobre o retorno. Jacó foi à casa de Labão e se casou com as suas filhas. E agora estava no momento do retorno dele para a sua casa. Jacó ele estava em um momento da sua vida, um momento tão próximo com Deus, que tudo que ele encostava e onde ele se dedicava, tudo aquilo prosperava. No capítulo 30 de Gênesis, conta a saída de Jacó da casa de Labão, e também conta as tentativas de Labão para manter Jacó ali trabalhando com ele. Mas Jacó ele estava decidido a sair, e ele separa as ovelhas e separa o rebanho. E todas as ovelhas que nasciam malhadas e pintadas era o salário de Jacó. Jacó ele sempre dava os créditos de tudo aquilo que ele fazia para Deus. Tudo aquilo que ele recebia, de tudo que ele fazia, todo o crédito, ele dava tudo a Deus. Porque ele sempre reconhecia que aquilo que ele recebia era impossível aos olhos humanos e só podia acontecer por meio de Deus. Gênesis 31, 41 diz: Foi assim nos 20 anos em que fiquei à sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Isso nos mostra que nada é fácil. As grandes vitórias elas só vêm com uma grande luta. Nada vem fácil. Tudo você precisa lutar. E para isso você precisa ter atitude, ter ação para chegar à sua vitória. Você não pode achar que tudo Deus vai colocar de mão beijada para você. As grandes vitórias elas só vêm com uma grande luta. Nada vem fácil, tudo você precisa lutar. Tenha atitude, tenha a ação necessária para chegar à sua vitória. Em Gênesis 31, 13, diz: Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a tua terra natal. Nesse versículo, Deus chama Jacó de volta para sua casa, de volta para sua terra natal. E durante esse tempo que Jacó ficou lá, na casa de Labão e Jacó eles ficaram muito ricos. E eu fico imaginando, nós nos dias de hoje, o quão poderia ser cômodo continuar naquele lugar e continuar enriquecendo naquele lugar. Eu fico imaginando se nós
teremos a mesma atitude de Jacó. Mas naquele local, quando Deus chamou Jacó, ele não titubeou, ele largou tudo para voltar para sua casa, para sua terra natal. E nós observamos, nós vemos que os filhos de Labão, eles não gostavam muito de Jacó, por tudo aquilo que ele fez. Ele chegou de um outro lugar, de uma outra terra natal, casou com suas irmãs, pegou uma boa parte do rebanho, e eles tinham inveja porque tudo aquilo que Jacó fazia era próspero. E eles começaram a falar que não tinha espaço mais para Jacó ali. Eles começaram a pressionar, porque eles estavam de olho, não porque eles amavam Labão, mas porque eles estavam de olho na herança, eles estavam de olho naquilo que poderia vir para eles, eles estavam com medo que Jacó ficasse com tudo. Em Gênesis 31, 12 e 13, diz: Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a tua terra natal. E com isso eu quero falar uns sete passos que nós devemos ter para um coração restaurado. Primeiro, experiências passadas. Experiências que marcaram nossas vidas com Deus. Não podemos nos esquecer nunca delas. Temos que trazer à memória cada experiência que nós tivemos com Deus. Você se lembra de algumas experiências que marcaram a sua vida com Deus? Você não pode se esquecer nunca delas. Como, por exemplo, algumas experiências que eu tive na minha vida. A experiência da entrega da minha vida a Jesus. Em 2008, em julho de 2008, no momento que eu me decidi a seguir a Cristo, deixar uma vida longe de Deus e me aproximar de Jesus. Você consegue se lembrar de experiências que que marcaram a sua vida com Deus, como o seu batismo no Espírito Santo, a sua entrega de vida a Jesus, o nascimento do seu filho, talvez, experiências que marcaram a sua vida que você não pode se esquecer nunca delas. Quando você está nas mãos de Deus, tudo o que Ele te faz é bom. Existem experiências que Deus tem marcado na sua vida, porque essas experiências é que vão te fazer continuar caminhando. São essas experiências que vão continuar te dando fôlego para que você continue fazendo tudo aquilo que Deus tem preparado para você e tudo aquilo que Deus tem falado para você fazer. Não adianta você achar que você vai conseguir sozinho, que você tem a força suficiente. Continue caminhando, tendo experiências com Deus, porque essas experiências é que vão te fazer continuar com foco nessa caminhada. Segundo passo, reconheça quem você é. E nós vemos na história de Jacó que para obter a atenção de Jacó, Deus fez ele se lembrar de uma experiência. No versículo 13, diz assim: onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Deus, ele traz à memória de Jacó uma lembrança, uma experiência que ele tinha. Assim como nós falamos da primeira passo, experiências passadas. E Deus, ele traz à memória essa experiência, esse voto que ele tinha feito com Deus. No sonho em que ele estava a caminho da casa de Labão. O que Deus quer te lembrar é que você precisa colocar a identidade de Deus na sua vida. Porque Deus é quem te fortalece,
Deus é quem te fortalece para caminhar. Não é mais você no controle, e sim Deus no controle. Você precisa reconhecer quem você é nele. Reconheça quem você é. Terceiro passo, lembre-se do que você fez. Primeiro você reconhece e depois você se lembra do que fez quando teve a experiência com Deus. Deus, ele te dá a experiência e você tem uma escolha. Você pode não tomar aquele momento sagrado ou você pode tomar aquele momento como sagrado. Tudo depende da tua ação. E Deus, ele se lembra naquele momento que Jacó ungiu a coluna naquele lugar do sonho. Então Deus te dá a experiência e você pode ou não tomar aquele momento sagrado. Tudo depende da sua ação, da sua vontade. O próximo passo, lembre-se do que você disse. Deus, ele espera que nós sejamos tão bons quanto a nossa palavra, porque Deus é melhor do que a palavra dele. E ele lembra Jacó do voto que ele fez naquele lugar. Se você falou, cumpra. Seja homem de palavra. Em Gênesis 31:13, que nós acabamos de ler, em uma outra versão diz: levanta-te agora, sai dessa terra e volte para a casa da tua parentela. Servir a Deus quando é sentado, quando no nosso conforto, é fácil, porque nós só recebemos. Difícil é levantar quando Ele nos ordena a levantar. Então lembre-se do que você disse. Lembre das suas orações, daquilo que você falou para Deus. Haja, levante da sua cadeira. Levante da sua cadeira e saia. Lembre-se do que você disse. Um outro passo para nós termos um coração restaurado, importantíssimo, a obediência. A obediência de Jacó, nós vimos que era marcante. Ele seguia a ordem dos seus pais de ir para casa com alguém da sua família. Foi obediente a Labão, mesmo Labão tendo enganado, mesmo Labão tendo descumprido o trato ali no começo. Nós vemos que em tudo Jacó era obediente. Gostaria de fazer um exercício com você. Gostaria que você se relembrasse de todas as experiências que você teve com Deus. E volte a ter essas experiências. Volte a buscar essas experiências que você teve com Deus. Mas nunca, a partir de hoje, nunca mais deixe de viver essas experiências. E a obediência em Deus gera isso. Gera essa fome, essa sede de ter essas experiências sempre na sua vida. Nós vimos, Jacó era perseguido, trocavam o salário dele constantemente, mas ele sempre foi obediente a Deus e ele foi cheio da presença de Deus, porque ele não parava, ele era constante, ele era obediente. Não seja um servo, um obreiro, uma pessoa dentro da igreja inconstante. Procure uma constância. Procure ser obediente aos seus pastores, aos seus líderes, aqueles que Deus tem colocado na sua frente. Procure honrar a vida deles. Seja obediência. Obediência gera frutos. Obediência gera bênçãos. Obediência é de Deus. Obediência é do caráter do cristão. Próximo passo, a sua resposta. Quando Deus ele dá a ordem para ele voltar para a terra natal, ele se levanta e obedece. Além de nós sermos obedientes, nós devemos também dar a nossa resposta. Não adianta você querer ser obediente, querendo questionar, querendo falar, mas por que você está fazendo isso, pastor? Por que está sendo assim, líder? Por que está acontecendo isso? Por que não sei o quê?
Quando Deus dá ordem para ele, ele se levanta e obedece simplesmente. Levantar e obedecer é sempre o primeiro passo. Quando Deus te chama, qual é a sua resposta? Mas você fala, eu não tenho ouvido nada de Deus, Deus não tem me falado nada. Não sei o que eu tenho que fazer. De verdade, irmão, Deus ele tem um chamado para a sua vida todos os dias. Um chamado simples. Ide pregar o evangelho a toda a criatura. O que você tem feito com o chamado de Deus? Quando ele te pede para ir evangelizar, pregar o evangelho, qual é a sua resposta? Quando você está em um ambiente ruim, ou combinando de ir para um outro lugar, e Deus te fala, tem culto hoje, você sabe, diga não. Qual que é a sua resposta? Ah, é só hoje. Ah, não sei o quê. A resposta de Jacó quando Deus falou com ele foi levantar e obedecer. Nós queremos uma geração tão cheia da presença de Deus que nós não conseguiremos ficar parados. Uma geração que não consegue apenas estudar, trabalhar. Uma geração que sente a necessidade de evangelizar, sente a necessidade de falar de Jesus, desse amor constrangedor de Jesus. Enquanto você estiver evangelizando, Deus trabalha, você trabalha e Deus trabalha por você. Os melhores desafios da nossa vida são aqueles que Deus nos dá. O mesmo que ele fala para Abraão, ele fala para Jacó: levanta de onde está e vai para onde eu mandar. Você talvez não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, o que pode aparecer. Mas confie em Deus e simplesmente vá, porque Ele tem o melhor. O próximo passo, o retorno. Quantos de nós tivemos que deixar muitas coisas para trás para servir Jesus? Lembre-se, quando Deus te chama, levanta e anda. Deus diz, se alguém me seguir, ele deve pegar a sua cruz, se negar e me seguir. Existe uma diferença entre Jesus te chamar e você levantar e sair do seu lugar. Jesus ele tem um chamado para todos nós. Mas e aí, você tem levantado e saído do seu lugar? Existe uma diferença quando Jesus te convida a viver uma experiência com Deus e você diz, hoje não, eu sou novo na fé, eu sou pecador, eu não posso. Mas Jesus te diz, larga tudo e vem comigo. Eu quero te levar para o céu, eu quero te levar a ter experiências novas comigo. Deus tem muitas coisas que nós não sabemos. E Deus ele está te chamando para conhecer essas coisas novas. Deus quer te dar experiências novas. Experiências novas com Ele. Larga tudo e segue a Jesus. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: a palavra nos ensina que Deus te convida para o arrependimento, para viver algo sobrenatural. E aqueles que não se arrependerem, Ele tirará a presença de Deus, a presença do Espírito Santo da sua vida. E hoje Deus te pergunta: você vai voltar para onde Ele está te chamando? Meu irmão, sai da tua terra, da situação que você se encontra hoje, daquilo que tem te prendido hoje, e vai para o lugar
que Deus tem preparado e quer te mostrar neste dia. Que em nome de Jesus essa palavra te desafie a ter um coração restaurado, a ter uma vida restaurada, a ter uma experiência marcante com Deus. Saia do lugar de onde você está, saia desse lugar em que você não vê uma saída e busque esses 7 passos. Lembre-se das suas experiências passadas, reconheça quem você é, lembre-se daquilo que você fez, lembre-se daquilo que você disse, seja obediente, dê a sua resposta a Deus e retorne para o lugar que Deus irá te mostrar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.